Fala pessoal, beleza? Meu nome é Carol Magnavita, sou médica brasileira e recém-validada aqui na Itália. E hoje eu vou falar um pouco da minha experiência na prova oral feita para a revalidação do diploma médico pelo Ministério da Saúde. E se você quer saber mais, fica aqui até o final porque eu vou estar passando algumas dicas que me ajudaram bastante para que você também possa se dar muito bem na prova oral. Sei que quando a gente fala de prova oral sempre bate aquele medinho, não é mesmo? Ainda mais porque muitas das informações não são amplamente divulgadas e cada experiência é única. Então, realmente, a gente não sabe, de fato, o que vai acontecer, quais são as possíveis surpresas que a gente pode se deparar quando a gente vai fazer uma prova oral. Então, certamente, a gente fica ali com aquele receio, até porque a gente não teve, ou pelo menos na maior parte das faculdades de medicina do Brasil, a gente não é acostumado a fazer provas orais. Bem, a minha história é que eu vim de uma faculdade cuja metodologia é a metodologia ativa, baseada em problemas, chamada de PBL. O PBL, ele trabalha com essa questão de bate-papo, né, de conversa, mas não é a mesma coisa que uma prova oral. E a gente bem sabe disso, né? Porque a prova oral tem aquela questão ali de parecer uma sabatina, onde o médico vai te perguntar alguma coisa relacionada ao assunto. Mas já adianto para vocês, não é esse bicho de 7 cabeças. E tudo requer preparação e estratégia. Tá bom, mas e como é que funciona essa prova oral? Então, uma vez que você recebe ali o resultado da prova escrita, exatamente depois de uma semana você vai fazer essa prova oral em Roma. Então, geralmente ela acontece cerca de 7 dias após o resultado da prova escrita. Bem, eu vou contar um pouquinho da minha experiência como foi. Eu fiz a prova de março de 2025. No dia só tinham, né, 21 médicos no total. Então, basicamente, eles dividiram em duas salas, né? Em uma sala ficou mais ou menos até ali a metade do cognome, que é o sobrenome M, que é no caso o meu, e na outra eles dividiram a partir do nome M. Então, eu lembro que eu fui uma das últimas ali para poder passar por esse processo pelas perguntas da prova oral. Basicamente, a gente tem a mesa com os professores de cada disciplina e você vai sentar na frente dos professores e vai fazer as provas às quais você foi destinado a fazer. No meu caso, eu tive que fazer as 5 bancadas. Então, a gente tem uma mediadora, essa mediadora ela vai chamando para que você vá fazer a sua prova na frente ali do professor. Então, basicamente vamos supor, a minha Vita, ela vai te chamar, você vai sentar, ela vai dizer a matéria que você deve fazer naquele momento. Você vai fazer agora clínica médica. Então, você senta na frente do professor de clínica médica e ele vai te fazer perguntas ali de modo geral. Depois, uma vez que você saiu da prova de clínica médica, ele já vai anotando, dando as primeiras impressões, as expressões dele do que você responde, e ali ele já gera o seu resultado e ele passa para a mediadora. Às vezes a gente pode até dar uma olhadinha ali para ver como é que a gente está se saindo. Uma vez que você saiu da banca, por exemplo, fiz clínica médica, eu voltei pro meu lugarzinho onde eu estava esperando para fazer a prova e posteriormente a mediadora ela foi chamando ali, né? Próximo você vai para a ginecologia. Eu ia para a ginecologia e aí a professora me fazia perguntas até rodar todas as bancadas. E como eu falei, no meu caso, eu fiz 5 bancadas. E assim, pessoal, eu imaginava, sabe, não vou mentir pra vocês, porque eu seria hipócrita. Eu morria de medo da prova oral, né? E olha que eu não tenho muita dificuldade, assim, em falar e tal, né? Mas eu tinha muito medo, porque as pessoas criam aquele monstro ali de 7 cabeças. Ai, é muito difícil. Por incrível que pareça, a minha experiência foi melhor do que eu imaginava. Inclusive, eu acho que a prova escrita foi muito mais traumatizante. Mas a prova oral é como se fosse, pelo menos, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, do que eu pude perceber que outros colegas também passaram pela prova. Foi mais uma questão de bate-papo mesmo. Saber, as perguntas, inclusive, não eram perguntas de picuinha, muito detalhistas, porque na minha cabeça, os professores iam perguntar coisas muito assim, sabe? De detalhe, do detalhe. Mas basicamente, eles perguntavam coisas da minha prática. Às vezes, se você é um especialista, por exemplo, eu sou endocrinologista, e aí você vai fazer a prova de pediatria, às vezes ele pode perguntar, você tem alguma especialidade? E se você é endócrino, ele pode fazer perguntas de endocrinologia dentro da pediatria. Isso é só um exemplo. Não é via de regra, mas isso acontece com muita frequência baseado em relatos de outros colegas. No meu caso, como eu não tenho especialidade, as minhas perguntas foram muito aplicadas realmente a um médico recém-formado, o que ele deve saber. Nada de picuinha, nada impossível de responder. Inclusive, eu tenho aqui a lista das perguntas que foram feitas na minha prova. Vou ler aqui para vocês. Medicina legal, caiu interrupção voluntária da gravidez após os 90 dias, quando é permitido, os requisitos legais, médicos, então você já começa logo falando a questão da lei, porque eles gostam de perguntar a lei. Existem algumas leis, assim, que são cruciais quando você está estudando medicina legal e tem que estar na ponta da língua. Essa é uma delas. Tiro de proximidade, os achados forenses que eram esperados.
repercussões típicas na pele, roupas, nutrição artificial, as indicações, os tipos e aspecto ético legais. De cirurgia, me perguntaram sobre hérnias, o professor me perguntou sobre definição de hérnia, laparocele, me perguntou um monte de coisas, os tipos de hérnias diferentes, o que era mais comum na criança, o que era mais comum no adulto. Disfagia paradoxal, me perguntou sobre acalásia, explicar a doença, sinais, sintomas. Na pediatria, o professor me perguntou vômito na criança, os principais achados clínicos, diagnóstico diferencial, infecção do trato urinário, ele também me perguntou, né, foi meio que dando um casinho clínico ali, onde ele foi perguntando o que você pensaria, febre sem sinais de foco localizatório, quando suspeitar, enfim. E estenose hipertrófica do piloro, então ele dá um caso clínico também, e aí ele pergunta, né, o que poderia ser. De ginecologia e obstetrícia, ela foi uma das professoras que me perguntou se eu tinha especialidade, quando eu falei que não, ela me perguntou, quais são as causas quando a gente está diante de uma paciente com sangramento uterino anormal, o que a gente tem que pensar de forma muito clínica, contracepção pós-parto, o que a gente vai indicar para essa paciente, foram assim questões bem diretas. E medicina interna, nossa clínica médica, o professor me perguntou sobre cirrose, então ele pediu assim que eu falasse tudo, principalmente focada ali na parte de quais são as causas, como é que a gente faz o diagnóstico, o manejo das complicações, isso é fundamental. Então, se você estuda bem fisiopatologia da doença, isso te ajuda a ter muita segurança. Eu vou chegar lá quando eu falar um pouquinho com vocês sobre dicas que são cruciais. Então, gente, muitas dessas perguntas que foram feitas, como eu falei, foram bem aplicadas assim à nossa prática. E você pode estar se perguntando quantas perguntas eles fazem. Bem, a quantidade de perguntas varia bastante. O que eu pude perceber é que, por exemplo, se eles te fazem alguma pergunta e você responde, mas ali não responde tão bem, ou falta talvez ali um pouco mais de conteúdo, eles te dão a oportunidade de perguntar um outro assunto. Então, quanto mais você sabe, obviamente, mais isso vai passar uma segurança e muitas das vezes eles vão interromper o exame sem dar muito prosseguimento. Então, assim, é estudar, tá ali bem com os assuntos na ponta da língua para você conseguir se expressar bem e pelo menos passar, assim, essa segurança, porque ninguém sabe tudo, isso é óbvio, mas se você consegue responder bem, se você consegue trazer, por exemplo, elementos fisiopatológicos, eu acho que isso ajuda bastante a passar mais segurança naquilo que você tá falando. E quais são as dicas que eu posso passar para vocês com base no que eu fiz na prova? Primeira coisa é saber o italiano. Se vocês ouvem pessoas que vendem produtos online falando, quando eu fui fazer a prova, eu não sabia nada de italiano. Gente, isso é mentira. Tem que saber italiano, você tem que saber se expressar. Porque eles vão te perguntar e você vai precisar entender, você vai precisar falar. Então não tem isso de, se a pessoa tá querendo te dizer que faz uma prova como essa sem saber italiano, ela tá querendo vender produto, entendeu? De modo fácil, facilidade, que hoje é o que as pessoas buscam. As pessoas não buscam realidade como a vida é, as pessoas buscam facilidade. E por mais que isso te doa, eu não tô aqui pra mentir. Falando, realmente, tem que saber. Então, assim, gente, vai estudar italiano, estuda italiano médico, estudando conteúdo, usando as ferramentas, você vai conseguir aprender mesmo. Tem uma fórmula mágica absurda, mas o aprendizado depende, sim, grande parte do que você vai fazer. Com relação à pronúncia, que tem um pouquinho, assim, de perfeccionismo, eu achava que isso poderia ser um fator dificultador. A gente sabe que a gente não vai ter nunca a pronúncia perfeita, nós não somos nativos, mas é isso, se você consegue se expressar, independente do seu sotaque, independente do seu acento, às vezes você vai falar uma palavra em italiano, onde essa palavra, o acento vai estar em outra sílaba, e ninguém vai te criticar, pelo contrário, eu quando tava falando com o professor de clínica médica, ele me corrigiu de forma muito elegante e sutil, assim, ele falou, ele repetiu a palavra para que eu aprendesse, super gentil, nada assim, para tentar te humilhar, enfim, gente, muito tranquilo. Então a pronúncia, ela não precisa ser perfeita, você só precisa saber se expressar, e isso é fundamental. Uma coisa que eu notei na prova oral, inclusive em relação aos conteúdos que já caíram em outras avaliações, é que muito do que é cobrado na prova escrita, normalmente é cobrado ali na prova oral. Então, quando vocês estiverem estudando a prova escrita, estuda com carinho os conteúdos que estão sendo pedidos naquela prova escrita. E ao mesmo tempo, eu já vou puxar o gancho pra gente falar um pouquinho sobre o treinamento para prova oral. É interessante que quando você estiver estudando um conteúdo, você estude falando, você estude treinando. Isso vai te ajudar a ganhar cada vez mais confiança. Estude a doença desde o início, como por exemplo, o que é, qual é a definição da doença, fisiopatologia, como reconhecê-la, sinais e sintomas, o diagnóstico diferencial, tratamento e complicações. Isso vai te ajudar a sistematizar o seu raciocínio, por mais que eles não perguntem exatamente tudo, mas se você pensa na doença de modo geral, se você pensa na fisiopatologia, isso pode ser uma grande ajuda, porque eles querem saber de modo muito geral mesmo, condutas e afins. Se você sabe falar da doença, se você entende o mecanismo fisiopatológico, também os métodos diagnósticos, o que você vai pedir numa emergência, isso é um ganho substancial, é um salto, assim, né? E eles percebem, obviamente, vai te ajudar a se expressar bem. Então,
estuda falando, como se estivesse explicando pra alguém. Você tá ali treinando pra prova oral, não tem jeito, tem que falar e treinar. E usa como base também as questões da prova teórica, porque muitas das questões que são perguntadas na prova oral são com base na prova teórica, não são todas, obviamente, mas você já tem ali uma forma de se nortear. Uma outra dica que eu dou, que eu acho muito válida e que eu fui percebendo com base também no que já tinha caído de outras provas, é saber bem o exame físico. Muita gente pula essa parte, né? Então, quando você tá estudando os achados da doença, sinais e sintomas, foca também no exame físico, no achado, principalmente ali para a prova de pediatria, com base no PAUS. Eu fiz o PAUS, eu fiz o ACLS. Então, foca bastante na parte do exame físico, porque eles gostam de perguntar. Cirurgia também, gosta de perguntar o que, que você vai achar, né? O exame físico do abdômen. Então, focar em reconhecer os sinais e sintomas, e também, claro, ali o exame físico é fundamental. Grande parte das doenças a gente consegue dar o diagnóstico quando a gente faz uma boa anamnese, né? E com um exame físico. Eles perguntam e se você sabe falar, se você sabe pensar fora da caixa, já te dá um ganho absurdo. Estude usando o chat GPT. Eu já falei até no outro vídeo aqui, e vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer, falando um pouquinho como foi que eu usei para usar o chat GPT. Eu usei tanto para estudo da prova teórica, como também da prova prática, porque me ajudava a entender a pronúncia das palavras. Como eu falei, a gente não precisa ter a pronúncia perfeita, às vezes a gente erra ali no acento da palavra, mas se a gente consegue se fazer ser entendido, tá ótimo, maravilhoso, não precisa ser perfeito. Você precisa realmente falar para que eles te entendam. E ali, usando a ferramenta, né, através do chat GPT, você pode usar a ferramenta de voz, onde você pode pedir, por exemplo, como é que eu falo isso? Você pode pedir para o chat trazer um pouquinho sobre a doença, falar sobre sinais e sintomas. Então, você já vai se familiarizando, conhecendo ali o italiano médico, sem precisar também recorrer a cursinhos, enfim, porque eu acredito que é muita perda de tempo. Você consegue estudar sozinho usando as ferramentas, e hoje a gente tem que usar a inteligência artificial. Ela tá ali para ser um facilitador. Quem luta contra a inteligência artificial vai ser passado para trás. Bem, no meu caso, eu senti que o uso do chat GPT me ajudou. E eu consegui, sim, aproveitar e extrair o máximo do potencial que a ferramenta tem para oferecer. Uma outra dica muito importante é que não deixe para estudar os conteúdos que caem na prova oral logo depois que você soube o resultado da prova teórica. Fui a messo. Então agora eu vou fazer a prova oral. Gente, não vai dar tempo. São muitos conteúdos. Você vai olhar uma lista gigante de assuntos que já caíram e você surta. Isso vai te gerar mais ansiedade, mais angústia, porque de fato é muita correria, não tem como. Então já começa a se preparar desde o início, já vai fazendo ali, como eu falei, pegando a prova teórica, estudando os conteúdos que caem, sempre com um raciocínio muito bem sistematizado, falando, treinando a parte oral, tentando explicar como se tivesse ali uma plateia. Não importa, no início vai ser truncado, é normal isso acontecer, no início você não vai ter palavras, mas aos poucos, à medida que você vai desenvolvendo o italiano, que você vai desenvolvendo as falas, as conexões ali sinápticas, você vai vendo que aos poucos, né, a coisa começa a melhorar, começa a internalizar melhor. É aquela questão, a gente sempre procurar fazer 1%, 1% a cada dia, o poder do hábito, e com o tempo isso vai sendo cada vez mais internalizado. Não podemos deixar de falar de algumas dicas que eu acho cruciais. Ao chegar, eu sei que parece óbvio, né, mas ao chegar e fazer a sua prova ali na bancada, cumprimente o professor, olhe nos olhos, isso vai passar muito mais confiança. Lembre-se, é normal gaguejar, ficar nervoso, a gente sente uma pressão absurda, não tem essa pessoa que diga assim, gente, é fácil fazer uma prova oral, a gente sabe que não é. É uma situação desconfortável, porém, se você gaguejar, respira fundo, ninguém ali tá para te humilhar. Lembre-se, você é médico, você estudou, você é capaz e você consegue, tá? Eu sei que parece assim, tô aqui fazendo papo de coach, não, mas é porque a gente às vezes se auto-sabota e a gente pensa que, eu não vou dar conta, e consegue. Então respira fundo, olha nos olhos, evita estar se coçando, mexendo no cabelo, se tremendo demais, porque isso tudo passa insegurança e nervosismo. Parece óbvio, mas a linguagem corporal, ela fala muito, e ela fala muito mais do que o que a gente fala mesmo da linguagem verbal. Então ter uma postura adequada, saber se expressar bem, vai te dar infinitos pontos. Não somente, claro, saber o conteúdo que eles estão avaliando, mas é tudo, de modo geral. É a postura do médico, se o médico consegue se expressar bem, se o médico consegue pensar clinicamente. Outra coisa também, pessoal, interessante é que se eles te fizerem uma pergunta e você não sabe responder, pelo amor de Deus, não diga eu não sei, não fica mudo. Fala qualquer coisa, tangencia ali, tenta tangenciar o assunto, mas fala, só não pare de falar, continue falando, respira fundo, nem que você mude ali, desvie a rota, fale mais alguma coisa que correlata, que você saiba falar, evite demonstrar que você não sabe. É humano a gente não saber tudo, ninguém vai saber tudo, entendeu? Mas a gente tem que saber tangenciar, ou pelo menos tem que demonstrar que por mais que você não saiba aquilo, você consegue sim ser capaz de falar algo talvez ali correlato ou pensar clinicamente. Claro que o nervosismo às vezes ele pode
prejudicar. Por isso que eu sempre falo, para um pouquinho, respira e segue. E por fim, gente, vá bem vestido. Como eu falei, postura, uma boa vestimenta conta, a imagem pessoal conta. Eu acho que a apresentação pessoal, ela é fundamental no contexto também. Então, é um conjunto de tudo. Vai valer, né? Postura, linguagem corporal, o conhecimento que você tem, que é conhecimento técnico, a sua experiência como médico. E é isso, pessoal. Mais uma vez, pra gente finalizar aqui, né? A quantidade de perguntas vai depender muito. Alguns podem fazer 3 perguntas, 2 perguntas. Depende muito, assim, de como você respondeu as primeiras. Estudar, como eu falei, pela prova teórica é um bom norte e também pelo que já caiu anteriormente. Inclusive, a gente tem grupos de estudo onde a gente coloca ali quais são os temas mais cobrados, o que já caiu. Então, é fundamental você estudar, assim, pelo menos para tentar entender como eles cobram, quais são os assuntos mais recorrentes, porque normalmente se repete. Uma coisa muito importante que eu queria dizer de coração para vocês é que se uma pessoa consegue, todos são capazes. Então, não compra essa história de que uma pessoa vai analisar para ver se você é apto ou não a iniciar um processo de revalidação médica na Itália, porque só você sabe do quanto você é capaz e do seu potencial. Então, assim, não se deixe ser medido por terceiros. Foque naquilo que você acredita. A prova oral não é um bicho de 7 cabeças, porém, requer estratégia, requer treinamento, como tudo na vida, né? Nem que você vai fazendo ali 1% aos pouquinhos, mas você precisa se organizar direitinho, não deixar para estudar todos os conteúdos em uma semana, porque não vai dar tempo. Tá sempre treinando, buscando treinar de forma oral, fazendo perguntas, respondendo, ou seja, estimulando essa parte mais ativa do seu cérebro, que ao mesmo tempo vai ser fundamental para que você consiga desenvolver bem o seu italiano. Eu vou estar deixando aqui na descrição sugestão de podcast que se chama L'Ora di Medicina, onde vocês podem ver alguns conteúdos ali de medicina, que são discutidos algumas doenças. Eu acho bem legal para você se ambientizando, para você se acostumando com os termos também, além das outras ferramentas que eu já citei aqui, ferramentas de tecnologia que a gente usa, né, o chat GPT, treinar. Basicamente isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de me seguir, comenta aqui também se você tiver alguma dúvida e compartilha com seus colegas que estão querendo vir aqui para Itália e que vão fazer a prova oral. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau!